Será que uma grande guerra está prestes a acontecer bem diante dos nossos olhos? O governo chinês acabou de soltar um comunicado oficial pedindo para que os Estados Unidos libertem o Maduro imediatamente. Inclusive, eu estou com um comunicado oficial aqui em mãos. Eu fui lá no site das relações exteriores do governo chinês para ver o que eles falaram. E está escrito exatamente o seguinte: a China expressa profunda preocupação com a prisão forçada do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa pelos Estados Unidos e sua expulsão do país. A ação dos Estados Unidos viola claramente o direito internacional, as normas básicas das relações internacionais e os propósitos e princípios da Carta da ONU. Olha agora, a China insta os Estados Unidos a garantirem a segurança pessoal do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, a libertá-los imediatamente, a cessarem a tentativa de derrubar o governo da Venezuela e a resolverem as questões por meio do diálogo e da negociação. Ou seja, a China quer a libertação do Maduro e condenou completamente o ataque dos Estados Unidos. Mas a razão por trás desse movimento da China é muito simples. A China é e sempre foi uma das principais parceiras políticas e econômicas da Venezuela. Para vocês terem uma ideia, cerca de 70% do petróleo que a Venezuela exporta vai direto para a China. Vocês sabiam disso? Então é de interesse dos chineses que isso continue como está. Inclusive, não é de hoje que a China tem defendido publicamente que esses conflitos da Venezuela devem ser resolvidos pelo próprio povo venezuelano sem interferência de outros países. Só que agora os Estados Unidos invadiram a Venezuela e capturaram Maduro. Então os chineses provavelmente não vão deixar barato. E por isso o governo americano está cada vez mais preocupado com a possibilidade real de uma invasão de Taiwan pela China, que é o que está sendo dito. E se isso acontecer, esse conflito todo pode escalar de uma forma absurda. Para quem não sabe, Taiwan é aquela ilha que fica na Ásia, pertinho da China, e segundo os chineses, Taiwan pertence à China. E segundo Taiwan, eles não pertencem à China. E o problema é que Taiwan não é somente uma ilha aleatória no meio da Ásia. Eles são os líderes na produção de semicondutores e chips super avançados. A TSMC, por exemplo, que é uma empresa lá de Taiwan, fabrica cerca de 90% de todos os chips do mundo. E esses chips são super importantes para os painéis solares, carros, computadores, mísseis, Bitcoin, inteligência artificial e tudo mais que você possa imaginar. Então, caso a China decida invadir Taiwan, a situação pode ficar muito, mas muito complicada. Por quê? Porque Estados Unidos têm interesse em Taiwan. Enfim, me segue aqui para continuar acompanhando todas as novidades sobre esse assunto que vão surgindo. Deixa nos comentários se você acredita que a China vai invadir Taiwan. Cara, aonde será que esse conflito vai escalar, hein? Será que comprar um imóvel na Venezuela agora é a oportunidade da década? Bom, todo mundo sabe que por décadas a Venezuela passou por um dos maiores processos de empobrecimento da história moderna, fora de uma guerra. E justamente por isso, milhões de venezuelanos fugiram para outros países. Tem estimativas que mais de 20% da população simplesmente abandonaram a Venezuela e fugiu para tentar uma vida melhor em outro lugar, tentar trazer mais dignidade para sua família, né? E agora, pausa e pensa comigo. Quando um país perde 20% das pessoas, ele perde consumo, ele perde mão de obra, ele perde empresários, perde investidores, perde mentes. Mas ele também cria uma coisa que é muito rara, um estoque gigante de ativos abandonados e baratos. E agora que o Trump prendeu Maduro, muitas pessoas estão acreditando que uma guinada completa vai acontecer na Venezuela. E se de fato isso daí acontecer, os preços dos imóveis vão começar a subir. E a gente pode assistir o maior boom imobiliário da história. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu mesmo vi anúncios de casa de praia com 500 metros quadrados por $115 mil, algo perto de R$600 mil. Agora me diz onde que você vai encontrar uma casa de frente para a praia, uma praia como essa, com 500 metros por R$600 mil. Tem anúncio de apartamento de 90 metros em Caracas por R$100 mil. Onde em São Paulo, por exemplo, você compra um imóvel por esse preço? Se esses imóveis vão valorizar, é impossível saber. Até porque quem quiser se aventurar nessa vai assumir um risco muito grande. Primeiro que o regime do Maduro ainda não caiu completamente. Hoje a presidente interina da Venezuela é a vice do Maduro. Enquanto isso não muda de forma estrutural, ou seja, a Constituição, instituições, judiciário e principalmente o respeito à propriedade privada, né, o ativo barato continua barato por um bom motivo. Outro ponto que quase ninguém fala é a liquidez. Comprar um imóvel em um país em crise é fácil, difícil é vender depois. Podem levar muitos anos até o país se restabelecer economicamente e você vai ficar com esse imóvel preso sem conseguir vender. Mas é justamente em casos assim
que assimetrias nascem. E você compraria imóvel na Venezuela para viver de renda daqui a alguns anos? Deixa aqui nos comentários. ¿Tú eres venezolano? Todos latinos. No, porque yo veo la bandera de Venezuela y aquí tienes la bandera Es una marcha latina. de Venezuela. ¿Cuál es la pregunta? Pero tú eres venezolano. Somos latinos. Que tienes la bandera de Venezuela. Porque apoyamos a Venezuela. ¿Estás apoyando al chavismo? Estamos al apoyando. chavismo, ¿eh? ¿Tú eres venezolano? No, pero soy latinoamericano. No eres venezolano. No. Un venezolano por ahí. Allá, la que habló, Llámalo porque hay un venezolano aquí. allá está. Hay un venezolano por aquí. Hay un venezolano por aquí. Yo quiero hablar con un venezolano por aquí. ¿Tú eres venezolano? ¿Ah? ¿De qué parte de Venezuela? ¿De Carabobo? ¿Qué parte de Carabobo? No eres venezolano. Hay un venezolano aquí. Porque tiene la bandera de Venezuela y están apoyando al chavismo, pero no hay un venezolano aquí. La mujer de Venezuela ya... ¿Hay alguien venezolano? ¿Tú eres venezolana? Una sola persona hablando por todo un país. Estamos en Suiza. Estamos en Suiza en una protesta en contra del imperialismo con banderas de Venezuela. Y no hay ni un solo venezolano. No hay. Pero no... ¡Qué bendición! Perseguido político, torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. No, señor. Quiten esa bandera. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Esa bandera es mía. Ahora pégueme, pues, pégueme. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Y vienen aquí, ninguno es venezolano. Ninguno es venezolano. Ninguno es venezolano. Yo sí soy venezolano y levanto la voz para que caiga la dictadura. Todos están pagados. Vienen a trancar aquí en Suiza. Vienen a trancar calles en nombre de Venezuela. Y ni un solo venezolano, ni uno me salió a decir yo soy venezolano con cédula en mano, yo vivo en tal parte y estoy apoyando al chavismo, ni uno. Entonces pagan a un montón de gente que ni siquiera se imagina dónde queda Venezuela, ni lo que está pasando allá, con banderas de nuestro país, a trancar calles aquí en Suiza. No, papi, conmigo no. O narcotráfico patrocinou partidos de esquerda na Europa e na América Latina. A denúncia foi feita pela jornalista espanhola Cristina Seguí, uma das mais conhecidas do país. A jornalista é especializada na política ibero-americana. Ela voltou suas atenções ao suposto financiamento de partidos de esquerda pelo narcotráfico, depois que o ex-chefe da inteligência do governo da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, foi preso na Espanha na semana passada. O aliado do regime comunista de Hugo Chávez estava foragido desde setembro de 2019. A jornalista Cristina Seguí afirmou que, assim como no caso de Carvajal da Venezuela, regimes políticos da esquerda de outros países estão ligados ao crime organizado, unidos por uma organização chamada Foro de São Paulo. En este momento, el Foro de Sao Paulo tiene una estructura criminal. El Foro de Sao Paulo y todos los que están alrededor del Foro de Sao Paulo y que se anteponen a las ideas de libertad y a la prosperidad de las personas, vive de la criminalidad, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de droga. A mulher que pode derrubar a esquerda latino-americana. Seu nome é Cília Flores, a esposa de Nicolás Maduro. Ela foi presa junto com o maridão pelos Estados Unidos e está em Nova York para o seu próprio julgamento. Todos falam sobre Maduro, mas por que será que a sua esposa foi presa junto? Bem, ela é o cérebro por trás da ditadura. Ela é advogada e foi presidente da Assembleia Nacional Chavista entre 2006 e 2011. Ela que indicou os ministros e membros do judiciário que garantiam a permanência de Chávez e Maduro no poder.
Toda a interlocução do governo passava por ela, bem como as rotas do cartel de los Sodes. Maduro era um cara grande, bobalhão e de boa retórica. Síria é capaz de derrubar todos os governos de esquerda se abrir a boca e contar o que sabe. Fazer isso parece ser a sua única saída para não pegar prisão perpétua ou pena de morte nos Estados Unidos. Ô presidente, menino, tu tá internacional. Teu nome também tá na mídia hoje. E quem tá botando o teu nome na mídia hoje? Tu conhece o El Polo? Não? E o Hugo Carvajal? Conhece? Então, na verdade, ele é o quê? O ex-chefe da inteligência militar da Venezuela, né? Ele era o braço direito de quem? Do Hugo Chávez. Tu lembra? Agora tu lembra. Nesse caso, ele foi preso pelos Estados Unidos. Foi extraditado por conta de quê? Narcotráfico e outros crimes graves. Aí, hoje, o cara resolveu falar mais ainda. Aí, nas declarações prestadas por ele hoje, ele falou sobre um esquema ao qual o regime, né, da Venezuela criou para poder financiar. Menino, falou em financiamento, já sabe que teu nome está envolvido. Um financiamento político. Menino! E o dinheiro, né, desse financiamento seria oriundo de onde? Do narcotráfico. Olha isso. Aí, nesse caso, ele diz que financiava as campanhas políticas da esquerda. E ele citou o nome de vários presidentes. Aí, no caso, ele citou o nome lá assim, ó, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ele falou Luiz Inácio Lula da Silva, eu falei, ele não pode estar falando do nosso presidente aqui do Brasil. Aí eu descobri que sim, presidente. Aí eu comecei a ligar uma coisa na outra. Longe de mim querer falar que tu aceitou dinheiro do narcotráfico para poder ajudar na campanha aqui do Brasil. Até porque você não se envolve com coisa errada. Mesmo que você já tenha sido preso, mesmo que assim, de acordo com a gente, deveria continuar, entendeu? Mas ele citou o teu nome. E eu acho que você não tá sabendo, por isso que eu já tô te contando. Ele citou o teu nome dizendo que você aceitou esses esquemas aí do narcotráfico para poder financiar a campanha. Mas calma que você já vai se defender, porque com certeza, pra tudo, você tem uma resposta. Mas aí, o que que acontece? Aí eu fiquei pensando, será que é por isso que a Venezuela não devolveu os bilhões que ele pegou emprestado com o BNDES? Menino, me veio isso na hora na cabeça, mas eu acho que não, né? Eu acho que realmente o Maduro só esqueceu de pagar a gente, que agora na prisão, geralmente a gente começa a lembrar das coisas, aí eu acho que ele vai lembrar. Mas aí também, presidente, o que que acontece? O presidente da Colômbia acabou de avisar para a população que se ele for preso, também, né, porque o nome dele está nessa delação, se ele for preso, é para a população tomar o país. Aí eu quero saber de você, o que que a gente brasileiro precisa fazer caso aconteça alguma coisa também contigo? Porque longe de mim querer que algo aconteça, tá? Até porque com certeza você não deve estar envolvido nisso. Mas aí eu fiquei lembrando numa música, pode dormir tranquilo, quando